CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olha, Gilberto, hoje vai falar sobre se o provedor de internet pode ou não rastrear os sites que a gente visita, mas antes, é claro que eu tenho que perguntar sobre Black Friday, né, Gilberto? Bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, Black Friday, todo mundo já ligado desde meia-noite, né, 0 hora de hoje, né, nas promoções, que, pelo que eu tinha visto, viu, Fernanda, não são tão promoções assim, viu? Então, eu ia te perguntar isso agora. Eu fiquei esperando também para tentar adquirir um computador, um notebook, e não achei nada de tão espetaculoso assim. E não foi só você, não. Muita gente também ficou esperando ver se tinha alguma promoção sensacional, alguma coisa realmente fora do normal, e nada, viu? Na verdade, os preços, quem ofereceu algum tipo de desconto, foi um desconto muito tímido, e nada assim de fora do normal em relação a descontos ou promoções em relação a isso. Muita gente reclamando na internet desde cedo, eu tenho monitorado aqui, e nada, viu? Não, realmente foi bem decepcionante esse ano a Black Friday. Pois é, e havia uma expectativa imensa das pessoas, né, para adquirir eletrônicos, já até pensando um pouco no Natal, smartphone, computador, enfim, né, de tudo. E deu uma decepcionada. Olha, os preços que eu encontrei, o desconto médio era de 5%. Para mim, isso não é nem desconto, né? Exatamente. Esse é o desconto normal que muitas lojas fazem durante o ano mesmo, né? Quando tem algum estoque a mais ou quer trocar uma linha de produtos por outra, então faz um desconto até maior do que esse, de 5%, faz 10%, até mais do que isso. E a gente viu realmente coisas muito limitadas aí nessa situação. E a gente estava esperando um Black Friday que bombasse, porque uma Black Friday que muita gente está em casa, que precisa de computador, quer trocar uma televisão, né? E a gente viu nada disso, né? Realmente preços muito tímidos, né, em relação aos que tinham antes, né? Fora aqueles que aumentaram o preço para depois dar um desconto fictício de que tinham realmente dado desconto, mas na verdade não era desconto nenhum. Então foi bem fraco esse ano, bem fraco. Você comprou algo? Nada. No que eu estava procurando aqui, estava monitorando algumas coisas e tudo que eu procurei, assim, o preço continua praticamente o mesmo que tinha antes, então não compensou fazer a compra, não. Não comprei absolutamente nada. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho aqui. Os ouvintes podem participar, viu, gente? Mandando para cá a informação se vocês adquiriram ou não bons produtos. E a gente fala um pouquinho agora então do provedor de internet. Isso. Se alguém achou uma boa promoção aí, pode avisar para a gente também, né? Estão todos olhando aqui, né? Varrendo a internet aqui pela promoção. Mas então, Fernanda, uma pergunta ou uma dúvida que é até frequente de muitos usuários da internet é: será que o meu provedor de acesso, ou seja, aquele que eu contratei meu plano de internet, né? Ele pode monitorar o que eu faço na internet, né? Então, essa é uma pergunta interessante. Na verdade, pelo lado jurídico, ou seja, o que o Marco Civil da Internet fala, e deixa muito claro isso, é que a gente tem dois papéis importantes da internet no Brasil. Um que é chamado provedor de acesso, que é aquele que eu contratei o plano é o meu provedor de celular, né, de linha de celular, ou meu provedor de banda larga fixo. Esse é chamado provedor de acesso e ele tem a obrigação de manter o registro da minha conexão, que é basicamente o endereço que eu acessei a internet, que é o IP, né, que eu recebi quando eu me conectei na internet, e que horas que eu comecei e que horas que eu acabei de fazer a navegação. Nada mais do que isso. Ele não pode coletar nenhum tipo de informação adicional a essa, tipo que site que eu fui, né, o que eu fiz, onde eu cliquei. Ele não pode coletar esse tipo de informação. E do outro lado tem o provedor de serviço, que são os sites. Então são as redes sociais, são os blogs, tem os sites de notícia. Esses são que eu interajo, né, basicamente com eles. Então esses são obrigados a armazenar o meu endereço IP, né, mas não sabe exatamente quem sou eu, mas eles guardam o meu endereço IP. Então, claramente, o Marco Civil deixa essa situação especificamente bem explícita na lei em relação ao que pode e o que não pode ser feito. A questão é que alguns provedores de acesso, né, eles oferecem alguns serviços adicionais, né, e esses serviços adicionais não estariam cobertos, né, ou pela Marco Civil, ou seja, ele tem uma norma ou tem um regulamento separado do Marco Civil da internet. Então, o provedor de acesso não poderia armazenar, mas se ele presta algum serviço adicional, ele poderia
de alguma maneira, ter um outro tipo de coleta de dados nesse caso. Então, se algum provedor, por exemplo, ele sugere ou exige que você instale algum programa ou aplicativo no seu smartphone ou computador para navegar na internet, esses programas podem sim coletar as suas informações, o que você faz na internet em relação a isso. Então, é importante que o usuário, né, quando vai fazer a contratação do serviço, que ele olhe o contrato do serviço, para saber exatamente o que está previsto no contrato, para que ele não tenha surpresas depois do provedor estar coletando os seus dados. Uma outra coisa também importante é que, com a Lei de Proteção de Dados, né, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, qualquer tipo de coleta de informação, né, que é feita do usuário, né, que é exatamente, inclusive o perfil comportamental do que ele faz na rede social, o que ele faz na internet, tem que ter um consentimento prévio, ou seja, a empresa ou o provedor tem que ter um documento informando a você o que ele vai coletar, o que ele vai fazer com aquela informação e pedindo o seu consentimento explícito sobre aquilo. Então, ou seja, essa é uma questão importante nesse caso. Uma coisa que para talvez deixar as pessoas um pouco mais tranquilas é que a maior parte dos sites que a gente acessa hoje é daquele tipo HTTPS, que tenha o cadeado fechado. Nesse tipo de site, mesmo que esteja acontecendo algum tipo de monitoramento, quem estiver monitorando não sabe exatamente o que você fez. Ele sabe, no máximo, qual o site que você foi, né? Que já é uma questão importante em relação à privacidade. Mas, de qualquer forma, ele não sabe exatamente o que você fez dentro desse site que você acessou especificamente. Então, segundo o Google, inclusive, mais de 80% da navegação brasileira em sites é feita em HTTPS, o que já é uma melhoria, né? Ou seja, uma questão de proteção de parte da privacidade do usuário em relação a isso, nesse caso. Uma coisa importante também lembrar, em 2014, eu fui resgatar aqui das minhas anotações aqui, em 2014, a Claro sofreu uma multa exatamente por causa disso, uma multa de 3,5 milhões de reais, exatamente porque, baseado numa reclamação de um usuário, ele foi investigar e ela estava exatamente coletando esses dados dos usuários delas, né? Ou seja, dos usuários que usavam a Claro como infraestrutura. E aí ela sofreu uma multa. Oi. Bom, pode finalizar e a gente segue para o Repórter CBN. Tranquilo. Então, só finalizando, recebeu uma multa então, de 3,5 milhões de reais sobre isso. Já de volta ao CBN Vitória, nesta sexta, hoje 27 de novembro, estamos ao vivo no quadro CBN Tecnologia e volto com a participação de Gilberto Sudré. Muito bem, Fernando. Então, como eu tinha comentado no bloco anterior, né, a parte lá então do provedor de acesso, ele não pode coletar dados de navegação dos usuários. Ele pode apenas registrar, e é uma obrigação legal, registrar o endereço IP que você usou, né, para fazer a navegação, e quando você começou e quando você terminou a navegar naquele acesso da internet lá para isso. É basicamente isso. Então, se alguém tem alguma desconfiança de que o provedor está fazendo algum tipo de monitoramento da sua navegação, pode consultar um advogado e até pode recorrer ao PROCON mesmo, né? Como eu falei, a Claro, numa reclamação anterior, até foi multada porque constataram realmente que ela estava fazendo monitoramento do tráfego dos seus usuários para isso. Agora, esse histórico de IP que você falou, né, pela legislação brasileira, por exemplo, né, ele é possível de pegar pedófilos, não é isso? Exatamente. Na verdade, essa informação que o provedor ele armazena, legalmente ele é obrigado a armazenar, ela fica armazenada, no caso do provedor de acesso, durante 1 ano. Então, o provedor de acesso ele é obrigado a manter essa informação armazenada durante 1 ano, e ele só pode fornecer essa informação para terceiros mediante uma solicitação judicial. Então, ou seja, ele armazena isso, fica lá nos seus bancos de dados, e caso tenha algum tipo de investigação, né, o juiz ele pode solicitar ao provedor de acesso que forneça essa informação para a investigação. E aí ele é obrigado a ter essa informação para fornecer. Como também os sites, né, ou seja, redes sociais e blogs, também armazenam essa informação de quem fez o que nos seus portais durante 6 meses. Ele é obrigado a manter essa informação. E também só pode fornecer essa informação mediante uma solicitação judicial, já que essa informação, tanto o IP quanto a navegação, ela é protegida, a privacidade do usuário, né, ele é protegida por lei. Entendido. Bom, vamos para os nossos destaques e eu já passo para os ouvintes. Viralizou.
Conta pra gente. Bom, Fernanda, essa semana uma coisa que a gente achava que nunca ia acontecer, aconteceu, viu? A AWS, o Amazon, é o maior provedor de serviços em nuvem do mundo. Ele tem praticamente hoje 50% de toda a hospedagem de sites, lojas de comércio eletrônico, empresas que usam serviços da internet, armazenam seus bancos de dados, seus sites, suas informações na AWS, né? Então, 50%, basicamente, tudo que a gente vê na internet hoje, né, no caso de questões de sites e lojas, eles são hospedados na AWS. Acontece que na quarta-feira, agora, praticamente, né, ou seja, todos os serviços da AWS caíram, né, em grande parte do mundo, o que foi um grande desespero. Muitas coisas pararam de funcionar, né, ou seja, principalmente de manhã, começou por volta de 10h30 da manhã e foi até umas 3h30 da tarde, mais ou menos, uma falha maciça do serviço da AWS. Imagina quem tinha loja de comércio eletrônico hospedada, né, na AWS, que é a maioria delas hoje estão lá, nas vésperas da Black Friday, imaginar que o seu provedor, onde sua loja está hospedada, simplesmente saiu do ar. Então foi uma grande comoção na internet, o pessoal ficou realmente bastante preocupado para saber se ainda, né, a internet funcionaria na Black Friday, né? Foi uma grande preocupação sobre isso, né, nessa questão. Uma outra notícia que me chamou a atenção essa semana foi que a Polícia Militar do Distrito Federal emitiu um alerta de um jogo na internet que coloca, de novo, né, mais um jogo na internet que coloca as crianças em risco. Na verdade, tanto a Polícia Militar do Distrito Federal como o Ministério Público do Distrito Federal criou um alerta dizendo que tinha um perfil que estava captando jovens na internet que encoraja uma série de situações como aquelas que a gente viu na Baleia Azul, né, e viu em tantos outros locais em relação a isso, né? A comunicação, o acesso ou contato com as vítimas se dá através de mensagens de textos, vídeos e ligações, né, e tem aquelas regras do jogo, né, que a criança tem que fazer algumas atividades para ganhar algumas coisas, e, inclusive nesse caso, as regras inclusive solicitam que as crianças apaguem as mensagens que receberam, né? Então de novo, voltamos aí numa situação. Nesse caso, a mensagem ela é identificada por uma pessoa chamada de Pateta, né? Ou seja, uma mensagem privada de um personagem chamado Pateta que faria essa proposta de jogo para a criança. Então, mais um alerta aí para os pais, né? Para que fiquem atentos aí e esclareçam seus filhos também. Nada melhor do que sentar com seus filhos e explicar a eles o que está acontecendo, quais são os riscos e como é que essa é a abordagem que é feita pelos criminosos às crianças para isso. Então, mais uma questão que os pais devem se preocupar, né? Muito importante isso. Bom, os nossos ouvintes aqui comentando. O Marcelo, ele fala que a carga tributária praticamente inviabiliza uma Black Friday no Brasil e acaba sendo realmente, né, levando a tanta fraude. O Leonardo, ele disse que as lojas físicas também estão muito tímidas, muito diferente dos anos anteriores em relação a bons descontos. Tem um outro aqui também, o Nilson, me dizendo que ele está monitorando há mais de 30 dias preços de algumas coisas que ele tem intenção de comprar e olha, hoje nada mudou, tá? O Giovanni disse que comprou um notebook no início do mês. Ele recebeu 5% de desconto. Na semana passada, esse notebook caiu um pouquinho mais 4%, e o desconto acabou. Ele disse, então, na sexta-feira de Black Friday, não vale a pena adquirir se ele já não tivesse adquirido antes, né? A Giovana também diz que nada de preço bom, também está achando que a Black Friday deixando é uma grande mentira. Tenho mais participações aqui, olha, o Álvaro me dizendo que o que ele encontrou foi aumento de preço, tá? Aumento de preço dias antes para depois oferecer um desconto que é enganoso nesta sexta-feira. E o Fabrício pediu sua ajuda, ele quer uma caixa de som, quer comprar uma JBL Boombox. Diz a ele que o preço subiu, é boa, recomenda? É boa, é uma caixa de som muito boa. A JBL é uma boa marca, acho que não vai se arrepender não, né, na questão do uso da caixa de som. Realmente essas reclamações ou essas constatações, vamos chamar assim, dos nossos ouvintes, isso está em vários lugares da internet, viu, Fernando? Realmente, acho que com a pandemia e com toda essa questão do impacto que teve no comércio, os comerciantes acabaram ficando sem muita margem para desconto, né, para oferecer um produto com desconto muito maior nessa Black Friday. Por isso que a gente acabou se decepcionando aí com o que a gente esperava que fosse uma boa Black Friday, né? Praticamente totalmente eletrônica, né? Totalmente digital, né? Que todo mundo agora acessando via internet, a maior parte das pessoas trabalhando em casa também,
mas realmente não foi o que a gente estava esperando. E o Paulo, para finalizar, ele pergunta sobre um celular smartphone Doge 98 Plus. Qual é a sua opinião sobre ele? É uma marca que eu não conheço. Essa é uma marca, teria que dar uma olhada. Eu vou até anotar aqui, Fernanda, mas assim, não conheço essa marca. Assim, já eu diria que assim, uma coisa que o nosso ouvinte tem que pensar é que é uma marca que não tem, oficialmente não está no Brasil. Então, pode ser que ele tenha algum problema de manutenção caso o aparelho apresente algum tipo de problema ou precise de algum tipo de peça de reposição para isso. Isso aí. Gilberto, muito obrigada, viu? Boa sexta para você. Legal, Fernando, obrigado a você, obrigado aos ouvintes pelas participações, excelente final de semana para todo mundo e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Até lá.